Olá, seja bem-vindo. Estamos num ambiente que respeitamos o distanciamento social. Por isso, vou retirar a minha máscara para que vocês me ouçam melhor, me entendam melhor. Eu sou o professor Adailton e a nossa aula de hoje é sobre os super-heróis e a Guerra Fria. Super-heróis e a Guerra Fria. Bom, vamos descobrir se tem uma relação, se existe essa relação entre super-heróis e a Guerra Fria. Vamos lá, pessoal. Já ouviu falar em Guerra Fria? O que foi a Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria, ela foi um conflito político e ideológico que se estendeu do final da década de 40 até o ano de 1991. Mais precisamente, com o final da Segunda Guerra, que ocorreu esse período conhecido como Guerra Fria. Aqui eu explico para vocês que, na verdade, as duas superpotências envolvidas nesse conflito, elas nunca se enfrentaram no campo de batalha como outras guerras ocorridas ao longo da nossa história. Certinho? Bom, quais eram essas nações, Adailton? Essas nações estão aqui na tela. A primeira nação que nós vamos falar são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande nação, ainda é a grande nação do mundo, a grande nação capitalista. O que seria o sistema capitalista? É um sistema em que prioriza o acúmulo de bens, a propriedade privada, a livre disputa de comércio. Então esse é o sistema capitalista. Eu estou falando de maneira bem resumida, tá, pessoal? E a outra nação envolvida no conflito, nessa Guerra Fria, Adailton, é a União Soviética. O nome da União Soviética é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já não existe mais, tá, pessoal? E essa nação, ela tinha o sistema socialista. O que é o sistema socialista? É um sistema em que o Estado toma conta de tudo. Estou falando de maneira bem resumida, tá, pessoal? Nós não temos a propriedade privada e nessa sociedade aqui não existe a divisão de classes. Beleza? Bom, por que tem essa divisão, essa bipolarização do mundo entre capitalista e socialista, entre União Soviética e Estados Unidos? Pessoal, quando terminou a guerra, o que ocorreu ali? Você tem que saber que a Segunda Guerra Mundial, ela foi causada, basicamente, pelos interesses que a Alemanha tinha. Tá? Então, o que aconteceu? A Alemanha, ela começou o conflito e depois ela foi sendo reprimida por duas forças, os aliados, né, que vinham do lado oriental da Europa, e os soviéticos, que também faziam parte dos aliados, que vinham do leste europeu. Quando chegaram na Alemanha, acabou a guerra na Europa, o que aconteceu? Teve essa divisão, essa bipolarização. Belezinha, pessoal? Bom, mas aparecem uns termos aqui, Adailton, que eu não estou muito familiarizado. O que é Plano Marshall? O que é Comecon? Plano Marshall é assim, quando acabou a guerra na Europa, a Europa estava destruída. O que os Estados Unidos, espertinho, fez? Ele emprestou o dinheiro, ele forneceu o dinheiro para que a Europa se reerguesse, porque mercado. Em contrapartida, embora tenha sido feito bem depois, os países socialistas, sob a liderança da União Soviética, fizeram um plano também, o Comecon. Que plano era esse? Eles também forneceram capital para que os países do leste europeu, Hungria, Iugoslávia, enfim, Polônia, para que eles pudessem reerguer também. E aí o que aconteceu? De uma certa maneira, eles estavam impedindo que o capitalismo avançasse para essa área que era de interesse da União Soviética. Beleza? Bom, aí aparece aqui, OTAN e Pacto de Varsóvia. Na verdade, a OTAN é uma organização militar. Foi um tratado que foi feito entre 30 países, liderados pelos Estados Unidos, que dizia esse tratado: se alguém entrar em guerra contra você, a gente vai entrar a seu favor contra quem entrou em guerra contra você. Olha só, ficou até uma coisa meio repetitiva, mas quem que ia entrar em guerra contra a OTAN? Os países socialistas. E, em contrapartida, os socialistas fizeram o quê? O Pacto de Varsóvia. E disseram o seguinte: bom,
se alguém invadir ou se alguém entrar em guerra contra qualquer um que faz parte desse pacto, nós vamos entrar em guerra com ele também. Entenderam, pessoal? Que era um toma lá, dá cá. Corrida armamentista e bipolarização. Eu vou explicar, calma. Na verdade, a corrida armamentista, quando terminou a guerra, e a guerra só terminou porque os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre 2 cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Bom, aí os Estados Unidos mostrou para o mundo que ele tinha o quê? Que ele tinha a tão temida bomba nuclear. O que aconteceu, pessoal? Nesse período que eles viviam uma tensão, que um queria mostrar que era mais forte do que o outro, eles tiveram uma grande corrida armamentista porque eles queriam desenvolver mais e mais e mais armas, principalmente armas atômicas. Então, era uma coisa de louco. O cara fazia uma bomba desse tamanho aqui, o outro fazia uma 3 vezes maior. E era essa disputa. E essa disputa também se deu não só no globo terrestre, mas essa disputa foi para onde? Foi para o espaço. Então, eles disputavam quem chegaria primeiro à Lua, quem mandaria o primeiro homem para o espaço, para mostrar que um sistema era mais forte do que o outro. Mas, repetindo, eles não entraram em guerra, os Estados Unidos contra a União Soviética. Eles só mostravam que eram fortes. Tá certo? Beleza? Bom, nesse slide aqui, nós temos 2 símbolos da Guerra Fria. Que símbolos são esses, Adalto? Explica, que eu preciso entender, cara. Fica tranquilo aqui. Um símbolo, ele é físico, ou seja, ele existiu de fato, né? E outro símbolo ali, ele não era um símbolo, não tinha um muro dividindo, fazendo essa cortina de ferro, tá certo? Bom, nessa divisão aqui, que a gente fala que nós tínhamos a cortina de ferro, que foi preferido no discurso do primeiro-ministro Churchill, etc, etc, beleza. O que acontecia aqui? Nós vemos que a Europa, que estava sob influência da União Soviética, que vinha até aqui, são vários países que hoje não existem mais, tá, pessoal? Então, o que acontecia? Essa parte da Europa aqui era socialista, que você vai ouvir falar o quê? Leste europeu. E essa outra parte da Europa aqui era capitalista, tá certo? Então, essa divisão foi chamada de cortina de ferro, que era uma divisão o quê? Que separava 2 sistemas. Já aqui no caso do Muro de Berlim, é uma outra situação. Berlim, né, quando terminou a guerra, a Alemanha foi dividida em 2. Tá? E o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E a cidade de Berlim ficou dentro da Alemanha Oriental. E aí, como vocês vão recordar aí que eu comentei que teve a guerra e um veio daqui e outro dali, né? Os aliados formados por Estados Unidos, Grã-Bretanha e França ficaram com uma parte de Berlim. E os socialistas, né, que eram liderados pela União Soviética, ficou com a outra parte de Berlim. Só que acontecia o seguinte, as pessoas podiam transitar de uma parte para a outra. Aí teve um belo dia lá que o soviético falou o seguinte, a gente vai colocar uma barreira que vai pegar e vai dividir de fato. Da noite para o dia de 1961, apareceu uma barreira que separava o quê? Que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental. E esse daqui, esse muro, que hoje já não existe mais, é o símbolo da Guerra Fria, ou seja, aí foram separados pais, de filhos, irmãos. Pessoal, era uma coisa de louco, beleza? Bom, mas como terminou essa Guerra Fria? Eu linkei aqui 3 fatores importantes para o término da Guerra Fria. Tá? Então, qual o primeiro fator? A queda do muro, que foi em 89. Então, quando o muro deixou de existir, o mundo pôde ver a diferença entre uma Berlim e outra, né? Que uma tinha muita restrição e outra era mais liberal. Depois, em 1990, nós tivemos a reunificação da Alemanha. Como a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? Até o aluno que acompanha muito futebol aí, nossa, mas a campeã do mundo de 90 foi a Alemanha Ocidental, porque a Copa do Mundo é em julho. E essa reunificação da Alemanha aconteceu depois, tá certo? E depois, pessoal, para finalizar aqui,
A União Soviética deixou de existir. Então, em dezembro de 91, o Parlamento Soviético ele declarou que a independência das repúblicas que formavam a União Soviética. São 15 repúblicas, tá? Então, essas repúblicas, elas se tornaram o quê? Países independentes, que são os países que a gente vê que fica ali ao lado da Rússia. Tudo bem, pessoal? Olha como é fácil. Como foi comentado no começo, nós tínhamos que falar sobre o quê? Sobre os super-heróis. Onde eles entram nessa história aqui da Guerra Fria? Bom, por que foram criados super-heróis? Na verdade, o primeiro super-herói, né, que eu peguei como referência aqui, e possivelmente é o primeiro criado, foi o Super-Homem, que foi criado num período de crise nos Estados Unidos. Então, que período é esse, Adelto? Foi o período pós-quebra da Bolsa e antes da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1935. Então, ele foi criado para passar uma sensação de alívio, para confortar, e o americano abraçou essa ideia. Tá certo, pessoal? E aí, né, a gente vai estar fazendo uma outra pergunta aqui, que é essa: você sabia que muitos super-heróis nasceram nesse contexto histórico? Que contexto histórico a gente está abordando? Guerra Fria. Tá? Então, muitos super-heróis que vocês assistem, né, filmes hoje, enfim, conhecem, eles surgiram quando? Dentro da Guerra Fria. Vamos conhecê-los? Vamos lá conhecer esses super-heróis? Eu vou comentar então sobre esses 5 super-heróis aqui que estão na tela. O primeiro ícone que nós temos aqui é sobre o Quarteto Fantástico, que surgiu em 1961. Na época que ele surgiu, nós chamávamos de gibi. Pessoal, nós chamávamos, eu estou usando essa expressão, não que eu tenha nascido em 61, tá? Tranquilo aí. Então era o gibi, que vocês chamam hoje de HQ. E o que aconteceu nesse ano de 61 de tão importante? Na verdade, os soviéticos eles mandaram o primeiro homem para o espaço, através do projeto Sputnik, que foi o Yuri Gagarin. Se vocês fizer uma relação para os dias de hoje, quando a Rússia anunciou a vacina da Covid, né, que ela anunciou, não quer dizer que exista, ela falou que a vacina Sputnik. Então é uma referência que ela fez a esse período de Guerra Fria. E esses super-heróis aqui, como é que desenrola a história? Na verdade, é um experimento que é feito, né? Eles têm um voo de um foguete experimental, e esse voo é atingido por raios cósmicos, e aí quando esses tripulantes voltam para a Terra, eles observam que eles têm aqui superpoderes. Né? Olha só o link, corrida espacial, superpoderes. E aí no gibi, né, quem eles combatem é o inimigo da América. Inimigo da América, leia-se, União Soviética. E no desenho, né, um desenho animado antigo, tem uma narração, e essa narração começa assim: nossos heróis estão numa corrida espacial contra uma grande nação do exterior. Ou seja, eles não citam o nome União Soviética, mas nesse contexto é feita uma referência, certinho? E o Homem-Aranha, Adelto? Bom, o Homem-Aranha, né, que tinha o nome civil lá de Peter Parker, na verdade ele é picado por um aracnídeo, né, e esse aracnídeo ele é contaminado atomicamente, né, e que naquela época você tem que entender que esse negócio de bomba nuclear, de energia nuclear, era algo que estava em alta, né? Então, e esse aracnídeo que pica o rapaz, na verdade é uma crítica feita o quê? Feita os experimentos científicos, né, daquela época, que eram feitos de maneira bastante velada, escondida. E aí o que acontecia nesse período? Tinha muita espionagem, porque um bloco queria saber o que outro bloco estava desenvolvendo. Então, é nesse contexto que nasce o Homem-Aranha, que na verdade ele é picado por uma aranha modificada. Hoje em dia seria o quê? Modificada geneticamente, vamos dizer assim. Naquela época não, ela era um aracnídeo que tinha uma modificação, né, pela energia atômica. Hulk. Bom, Hulk ou Bruce Banner, enfim,
Na verdade, era um pesquisador que trabalhava em conjunto com o governo americano, e esse pesquisador tinha um assistente, né, que na verdade era um espião iugoslavo. Iugoslávia era uma nação que fazia parte daquela situação de blocos socialistas, não existe mais, tá, pessoal? E aí o que acontece? Ele é afetado por uma explosão, que ele está tentando inventar uma bomba gama. E essa bomba gama, quando explode, o atinge, e aí o que acontece? Toda vez que ele fica nervoso, ele se transforma no Incrível Hulk. Mas olha só o que é feito aí. O que ele está inventando, ele vai ser o quê? Vítima do seu próprio, da sua própria invenção, que era o medo da população. Pô, os caras estão construindo bomba nuclear, mas se explode uma bomba nuclear, nós estamos, desculpa o palavreado, lascados, né? Ou seja, nós vamos ficar em maus lençóis, porque o mundo pode acabar. Bom, com relação ao X-Men, que é uma derivação de mutante, isso também ficou muito caracterizado com a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Porque as pessoas que sobreviveram, né, ou por um período, ou que conseguiram sobreviver, elas sofreram mutações. Então, de uma maneira pejorativa, era chamado de mutantes. Tá? E os X-Men, né, os que foram criados lá em 63, eles também participam de uma corrida espacial. E dentro desse contexto também, pessoal, já fugindo um pouco da Guerra Fria, nós tínhamos conflitos dentro dos Estados Unidos, que era, não é o que acontece hoje, acontecia já naquela época, que era manifestações contra o racismo. E essas manifestações, elas eram lideradas, né, por Martin Luther King, que era um cara pacífico. Então, dentro dos X-Men lá, tem aquela galera que briga pacificamente, né, que acha que tem que ser resolvido de maneira pacífica. E tem uma outra turma que acha que tem que ser resolvido com violência, que representa quem? O Malcolm X. Belezinha? Bom, para aprofundar nisso daí, você tem que ler e pesquisar, tá bom? Homem de Ferro, para a gente fechar aqui. Bom, 63, aí o que acontece? Tony Stark é o nome do Homem de Ferro civil. Ele é aprisionado no Vietnã, que foi uma guerra que ocorreu dentro da Guerra Fria, tá? E aí o que acontece? Para ele fugir dessa prisão, ele tem que desenvolver uma armadura com superpoderes. Então, qual leitura que você tem que fazer? O capitalismo é bom, o capitalismo te dá uma opção de desenvolvimento, e em contrapartida, o socialismo não, tá certo? Bom, antes de a gente finalizar aqui, o que você tem que entender? Que existiram sim batalhas, né, entre os países, só que eram países que tinham aliança com os Estados Unidos e com a União Soviética. Então, os armamentos que eram desenvolvidos tanto por Estados Unidos e pela União Soviética, eles nunca se chocaram entre eles. Mas o que acontecia? Eles forneciam para quem estava em guerra. Beleza? Então, isso vocês têm que entender. Certinho, pessoal? Eu acho que deu para fazer um apanhado aqui e você conseguir relacionar com a Guerra Fria, porque são heróis que foram criados nesse contexto histórico. Professor, mas a Guerra Fria, o que ela trouxe para o mundo? Vou ler uma frase aqui, que é de um filósofo, e a frase é a seguinte: a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Ou seja, o mundo ele estava e não estava em guerra. Era uma situação que não era definida. Mas nós conseguimos ter avanços? Não, teve muita inovação, pessoal. A internet, a organização do tráfego aéreo, os computadores. Então teve muito desenvolvimento na Guerra Fria. Porém, por que ocorreu esse desenvolvimento? Porque quando existe uma batalha entre duas potências, o que acontece? Você tem que pesquisar, você tem que se desenvolver para poder superar o outro lado. Tá? Isso vai fazer o quê? Isso faz com que, infelizmente,
isso desenvolve a humanidade. Tá? Então, nesse quesito aí, a Guerra Fria foi importante para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da humanidade. É claro que o mapa mundial foi mudado depois que ela acabou, etc, etc. Mas a gente tem que considerar o quê? Que também teve muita inovação nesse período. Tá bom? Bom, antes de finalizarmos a nossa aula, o que você tem que... Como você vai concluí-la? A Guerra Fria, ela foi um período que nós vivemos no século passado. Nesse período não teve uma guerra de fato entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse período também, pessoal, a gente teve no campo esportivo muito uso de doping, muita coisa obscura. E a espionagem foi algo de muita relevância nesse período da história. Mas, basicamente, você tem que compreender que era uma luta do capitalismo com o socialismo, uma luta ideológica, tá? Não teve nada no campo ali de batalha, certo, pessoal? Bom, e a Guerra Fria, ela trouxe bastante desenvolvimento para a humanidade. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da guerra, mas a gente tem que relatar o que de fato aconteceu. Então, teve desenvolvimento, sim, para a humanidade. Eu espero que espero ter ajudado você nos seus estudos, e até a próxima.